pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar essas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje vamos apresentar o grau dos adjetivos. Antes, porém, vamos apresentar as duas principais características dos adjetivos. Os adjetivos, eles têm a função de acompanhar um substantivo, dando-lhe características, ou a função de fazer referência a um substantivo, que é quando o adjetivo exerce a função predicativa. O adjetivo, ele tem três flexões, ele possui três flexões. Quais são essas flexões? As flexões, só para se entender um pouco, acontecem quando as palavras elas mudam de forma, né? A mudança de forma das palavras, elas acontecem pelas suas flexões. E o adjetivo possui três, que é a flexão de gênero, que é o masculino e o feminino, a flexão de número, que é o singular e o plural, e a flexão de grau, que é são dois, né? O comparativo e o superlativo. Então, são desses dois graus que nós vamos tratar aqui nesse. Aqui nessa imagem, né, nós temos 5 lápis, né? Vocês podem observar. Tem um amarelo, tem um vermelho, um azul, um verde, um roxo. A gente já pode marcar bem essas diferenças. Por exemplo, o amarelo se destaca dos outros, né? O vermelho e o verde, eles praticamente têm o mesmo tamanho, né? São praticamente iguais. O roxo um pouquinho menor do que o azul. O roxo é o menor de todos. Então, essa relação que a gente vai estabelecer com essa imagem, ela é feita pelo grau do adjetivo. Então, vamos pegar uma frase utilizando os elementos da imagem. O lápis amarelo é comprido. Vocês podem observar que o lápis amarelo é comprido. Então, isso aqui é o grau normal, né? A palavra comprido está no grau normal da palavra, né? Ele é o mais comprido. O lápis amarelo é o mais comprido. Vejam que aqui tem amarelo, que é um adjetivo que acompanha a palavra lápis, e tem a palavra comprido, que faz referência à palavra lápis amarelo. Então, aqui ele está na função de acompanhar o substantivo, que a gente chama de adjunto adnominal, e aqui ele está na função de fazer referência ao substantivo. Isso aqui é a função predicativa desse adjetivo. Em relação ao grau, nós temos o grau comparativo. O grau comparativo são três, né? Tem o comparativo de superioridade, tem o comparativo de igualdade e tem o comparativo de inferioridade. Então, são 3 graus, né? O comparativo é quando você pega uma característica de um ser e compara com a característica de outro ser, você só vai fazer isso através do grau comparativo. Então, como nós temos essa imagem dos lápis, nós vamos fazer essa referência aí para vocês perceberem como que isso acontece. Por exemplo, em relação ao lápis azul, nós não podemos dizer que o lápis azul é mais comprido do que o amarelo, mas ele é mais comprido do que o roxo. Então, o lápis azul é mais comprido do que o roxo. Isso é um comparativo de superioridade. Como nós poderíamos dizer que o lápis amarelo é mais comprido do que o vermelho.
Bom, isso aqui é o comparativo de superioridade. O lápis roxo, esse aqui, você pode olhar, ele é o menor de todos, né? Então eu não vou dizer que ele é mais, né? Ele é menos. Então o lápis roxo é menos comprido do que o amarelo. Tá claro isso? Isso aqui é inferioridade, né? Então o comparativo aí é de inferioridade. E quando eu digo o lápis vermelho, né? Vermelho, tá aqui o lápis vermelho, é tão comprido como o verde. Ou seja, observem que o verde e o vermelho praticamente têm o mesmo comprimento. Então, isso aqui é igualdade, né? Tão comprido como. O lápis vermelho é tão comprido como. Bem que faltou um ezinho, né? Bem que faltou um ezinho. O lápis vermelho é tão comprido como o verde. Isso aqui é um comparativo de igualdade. Então são três comparativos: superioridade, inferioridade e igualdade. Tá certo? Agora vamos para o superlativo. Existem dois superlativos. Existe o superlativo absoluto, quando a gente fala absoluto único, né? Superlativo único. Então é um grau único, né? Um superlativo é quando há uma intensidade na característica, quando se quer intensificar a característica do ser, a gente vai usar o superlativo, ou o absoluto ou o relativo. O absoluto é um adjetivo que se refere a um único ser, por isso absoluto. O relativo é porque a qualidade de um ser é relacionada à qualidade de outro ser. Por isso que ele é chamado superlativo relativo. Voltando aqui ao superlativo absoluto. O superlativo absoluto, ele pode ser analítico ou pode ser sintético. Quando é que ele é analítico? É quando ele vem acompanhado de um advérbio de intensidade. No caso aqui, o advérbio muito. Ó. O lápis amarelo é muito comprido. Ó. O lápis amarelo é muito comprido. Ó. O muito é a intensidade. Então, esse muito comprido, né, é o que a gente chama superlativo absoluto. Poderia ser um outro advérbio de intensidade. Poderia ser bastante, por exemplo. O lápis amarelo é bastante comprido. Então, vem sempre o adjetivo aqui, acompanhado de um advérbio de intensidade. Isso forma o superlativo analítico. Já o sintético, o superlativo absoluto sintético, ele é dado pelo sufixo. É o sufixo que pode ser o sufixo, uma intensidade para mais ou para menos, né? Então, por exemplo, quando eu falo muito comprido, o lápis amarelo é compridíssimo, né? É compridíssimo. O lápis amarelo é compridíssimo. Observem que o sintético a intensificação vem dada pelo íssimo. Normalmente, quando se quer intensificar um sentido para mais ou para menos, né, a gente vai usar o íssimo. Né? Se eu, por exemplo, fosse uma expressão onde aparecesse a palavra, aquela moça é muito magra, né? Muito magra. Então, seria macérrima ou magérrima. Né? Então, esse superlativo sintético vai ser dado pelo uso do sufixo. A gente já estudou o sufixo, né, como sendo um elemento que se coloca após um radical
e nesse caso aqui o sufixo para intensificar uma característica, dar mais intensidade a uma característica, ao adjetivo. Então, são dois tipos de absoluto, né? O absoluto analítico e o absoluto sintético. Quero chamar a atenção que a gente chama de superlativo absoluto porque ele vai se referir a um único substantivo. Por isso que é um adjetivo absoluto, né? Porque ele vai se referir a um adjetivo, a um substantivo, melhor dizendo. Já o superlativo relativo, nós vamos precisar de uma relação, né? Entre dois seres, ou entre um ser e vários seres. Então, quando isso acontece, nós podemos dizer que existe o superlativo de superioridade e existe o superlativo de inferioridade, o relativo de superioridade e o relativo de inferioridade. Lembrando que essa característica no grau superlativo relativo é necessário que haja um ser em relação a outro ser ou a outros seres. Então vamos ver um exemplo. O relativo de superioridade. O lápis amarelo, preste atenção, né? A comparação aí, né? Nem a comparação, a relação que existe entre o lápis amarelo e os outros. Então, há uma relação, por isso que é chamado de relativo, né? O lápis amarelo é o mais comprido, superioridade, né? É o mais comprido de todos, né? A mesma coisa nós poderíamos dizer com o lápis roxo aqui. Como é que nós iríamos dizer? Nós não poderíamos dizer que ele é o mais comprido. Nós vamos dizer que ele é o menos comprido. Então, é inferioridade. Então, o mais comprido é o relativo de superioridade e o menos comprido é o relativo de inferioridade. Então, esses são os graus do adjetivo. São dois, né? O grau comparativo e o superlativo. Agora, dentro de cada grau, a gente faz essa diferença. O grau comparativo é o de superioridade, de igualdade e de inferioridade. O superlativo é o absoluto e o relativo. O absoluto pode ser analítico ou sintético. O analítico vem sempre, o adjetivo vem sempre acompanhado do advérbio de intensidade. E o sintético vem dado pelo sufixo, né? Esse sufixo é que vai dar a intensidade do superlativo, do grau superlativo. E o superlativo relativo, né, que é a relação entre uma qualidade com outros seres, ou uma qualidade de um ser em relação a outro ser, mas principalmente a outros seres, né? Aí nós temos o mais, que é o superlativo relativo de superioridade, e o menos, que é o superlativo relativo de inferioridade. É interessante que a gente, observando a imagem do lápis, a gente tem noção das diferenças entre os dois graus, o comparativo e o superlativo. Então, esse era o assunto de hoje. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Até próximo vídeo.